dia. Hoje vamos dar introdução ao trabalho A Crise de 1929, também muito conhecida como a Grande Depressão Financeira dos Estados Unidos. Meu nome é Sara e eu vou apresentar o contexto da crise de uma forma geral. O período dessa crise foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos forneciam alimentos, armas, produtos industrializados e empréstimos em dinheiro para os países da Tríplice Entente. Vale ressaltar que a Primeira Guerra Mundial, ela não aconteceu em um solo americano, ou seja, foi muito mais lucrativo para os Estados Unidos. Eles já eram uma potência econômica enorme e com esses lucros da Primeira Guerra, eles cresceram ainda mais. Eles não participaram tanto assim efetivamente na guerra, tanto que eles foram entrar em 1917 e a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. Mesmo depois da Primeira Guerra acabar, os Estados Unidos continuou ajudando os países europeus a eles se reconstruírem depois da guerra, se recuperarem, principalmente a Alemanha. E com esses lucros da guerra e essa pós-guerra que ele continuou ajudando, os Estados Unidos criou uma influência muito grande economicamente e ocorreu uma expansão industrial. O aumento de mercadorias foi enorme na época e também teve a expansão do crédito, que era muito mais fácil um cidadão ir lá no banco e pegar dinheiro emprestado. Esse cenário otimista econômico dos Estados Unidos, devido a esses lucros das guerras e etc., veio com a valorização das ações na bolsa, ou seja, as pessoas começaram a investir em ações das empresas. Quando a empresa tinha uma valorização maior, a ação ficava mais cara e quem comprou ela podia vender e ter um lucro. Aos poucos, a Europa foi se recuperando da guerra, dos prejuízos causados por ela. E com isso diminuiu bastante os empréstimos e importações que eles faziam dos Estados Unidos. Mas mesmo depois dessa diminuição de importação e empréstimo da Europa, a produção industrial dos Estados Unidos continuou crescendo. Só que o salário dos trabalhadores e da população continuou o mesmo. Ou seja, teve muita mercadoria estagnada, porque as pessoas não tinham condição financeiramente de comprar essas mercadorias que estavam sendo produzidas. E os Estados Unidos não realizavam mais tanta importação assim para o exterior. E esses foram só alguns dos motivos que levou à crise de 1929 a ocorrer. E aí, galera, bom dia. Eu sou a Jennifer e agora eu vou falar para vocês alguns pontos que ganham destaque quando se pergunta as causas da crise de 1929. Para começar, o principal deles é o aumento da produção sem que o mercado pudesse absorver as mercadorias que eram produzidas. Ou seja, era produzida muita coisa, muita mercadoria que não saía para venda. E como não saía para venda, ia gerando muito estoque e, consequentemente, o preço dessas mercadorias ia baixando, perdendo o seu valor, né? Outro ponto é a realização de um elevado número de empréstimos dos trabalhadores que, embora a carga horária de trabalho deles aumentasse devido à demanda de produção, o salário deles continuava o mesmo. Tendo assim, eles que se submeterem a pedir empréstimos que eles não teriam como pagar. Ou seja, eles ficavam devendo e isso foi outro fato que ocasionou a crise. Também se pontua a falta de regulação sobre as transações, a recuperação da economia europeia, a especulação monetária e, por último, é que algumas pessoas, temendo a desvalorização da moeda, tanto as pessoas como algumas empresas retiraram as suas reservas do banco, dando início a um processo de recessão. Opa, eu sou a Sara e agora eu vou explicar as etapas da crise de 1929. Como eu havia dito, os Estados Unidos teve um bom lucro na Primeira Guerra Mundial. Ele estava todo naquela euforia, desenvolvimento da economia. Tanto é que, como ele estava ajudando
os países europeus, ele ainda estava com a euforia econômica alta e estava ampliando. Com isso veio a ampliação do crédito, era muito mais fácil ocorrer uma transação, empréstimos de crédito para os cidadãos de forma geral, empresários. Teve um aumento no consumo, porque, como eu disse, os países europeus necessitavam de produtos para se restabelecer, restaurar, economicamente falando. Teve muito surgimento de novas empresas, porque como eles faziam empréstimos, era muito mais fácil conseguir dinheiro, abrir estruturas, construir, etc. Teve um aumento enorme na produção, porque eles tiveram altas especulações no mercado para atender a demanda tanto do exterior como do interior. Teve um aumento nos investimentos na Bolsa de Valores, porque, como eu falei, tinha um otimismo econômico. Ou seja, as pessoas especulavam que a economia ia crescer muito e ia ter um alto valorizamento das empresas. As empresas iam ficar muito valorizadas. Então, as pessoas começaram a comprar ações das empresas para que, quando elas fossem mais valorizadas, elas vendessem e tivessem lucro. E aí veio a Europa começando a se reerguer e cortando as perninhas com os Estados Unidos, começando a querer ficar na sua própria economia. E com isso, a população dos Estados Unidos ela não conseguiu suprir toda aquela mercadoria que estava sendo produzida. Então ficou muita mercadoria estagnada. Como as mercadorias estavam paradas nas empresas, estavam armazenadas porque não tinha consumidor, muitas empresas vieram a falir. E com as empresas falindo, essas próprias empresas que faziam empréstimos não tinham capacidade para poder arcar com os empréstimos que elas haviam feito para o banco. E isso causou muito prejuízo na época, porque além de não conseguirem pagar o banco, tinha um fluxo de venda de ações. E esse fluxo de venda era porque, como as empresas estavam falindo, as ações estavam sendo desvalorizadas, o mercado estava decaindo. Então, quanto mais a pessoa segurava a ação na mão dela, quanto mais tempo passava, mais ela ia ter prejuízo. Então, todo mundo que tinha comprado uma ação queria se livrar para não ter um prejuízo na mão. E com isso o mercado ficou cheio de ações e diversas pessoas tentando vender e criou um colapso na economia americana. Bom dia, meu nome é Thaisa e eu fiquei com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, naquela época os Estados Unidos tinham uma política de dar crédito muito fácil. As pessoas podiam pegar empréstimo muito fácil, podiam pegar dinheiro no banco muito fácil, e isso facilitava o endividamento das pessoas. E além disso, os Estados Unidos estavam no auge do liberalismo econômico, ou seja, os Estados Unidos não interferiram em nada na economia. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Europa saiu toda quebrada economicamente, porque centenas de pessoas tinham morrido e as economias estavam todas ruins. Então, os Estados Unidos se tornou a maior economia mundial e eles começaram a desenvolver muito a sua indústria, começaram a exportar produtos e investir muito na Europa. E naquela época também, a renda dos Estados Unidos era muito mal dividida e a população não tinha tanto poder em comprar para adquirir quantidade de bem que eles mesmos produziram. E naquela época também era muito comum as pessoas investirem dinheiro na bolsa de valores. Elas compravam ações que são pedacinhos de empresa e com o tempo, se essas empresas se valorizassem, as ações valeriam mais dinheiro e as pessoas lucrariam com isso. E naquela época era muito comum que as pessoas investissem o dinheiro na bolsa de valores, sendo essas pessoas de classe média, gente pobre, gente empresária, gente milionária, todo mundo investia na bolsa de Nova York. E o que aconteceu foi que no dia 24 de outubro de 1929, por alguma razão, um tanto de gente tentou recuperar o dinheiro que tinha investido na bolsa de valores. E mais de 12 milhões de ações foram pastas à venda, e quando tem muita coisa vendendo e pouca gente comprando, o preço cai.
E então, naquele dia, a Bolsa de Valores quebrou, e esse foi o dia do crash da Bolsa de Valores de Nova York. Bom dia, meu nome é Samia. Eu vou falar sobre as consequências da crise. A quebra da Bolsa de Nova York deu início ao período de Grande Depressão. De 1929 a 1933, os Estados Unidos viveram o pior momento da crise econômica. Porém, a partir de 1933, uma gradual recuperação começou a acontecer no país. Entre as consequências da crise de 1929, destacaram-se o enorme número de falências que aconteceram nos Estados Unidos. Além do aumento na taxa de desempregados no país, o desemprego nos Estados Unidos saltou de 4% antes da crise para 27% da população depois da quebra de bolsa dos valores. O PIB do país diminuiu. A quantidade de importações e exportações teve decréscimo. A população industrial foi reduzida e o salário dos trabalhadores decaiu. Além disso, os efeitos da crise de 1929 não ficaram restritos aos Estados Unidos e se espalharam por diferentes países, sobretudo os europeus. Lá na Europa, o número de desempregados aumentou e as consequências da crise econômica serviram de impulso para o crescimento de movimentos totalitaristas como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Os efeitos da Grande Depressão só começaram a ser contornados a partir de 1933, quando o governo norte-americano implantou o Novo Acordo, um programa de intervenção nos estados na economia. O objetivo desse programa era reaquecer a economia nos Estados Unidos. Entre as ações realizadas, a criação das obras públicas para garantir o emprego aos cidadãos norte-americanos. Meu nome é Sandiele e eu vou explicar sobre como a crise afetou o Brasil, ou como o Brasil foi afetado. Como vocês viram aí, os Estados Unidos eram o maior comprador de café brasileiro. E com essa crise, a importação do produto diminuiu e os preços do café acabaram caindo. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo comprou e queimou toneladas de café. Dessa forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o processo do principal produto da época. Por outro lado, esse fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Com a crise do café, os cafeicultores começaram a investir no setor industrial, e assim impulsionando a indústria brasileira. Sou a Sara de novo e vou só implementar como que foi finalizada essa crise. Na época, quem estava comandando era o Herbert Hoover, um republicano a favor do liberalismo, que colocou medidas que não foram capazes de combater a crise. Então, ele foi derrotado nas eleições em 1932. Ele foi derrotado pelo Franklin Roosevelt, um democrata, que impôs o New Deal para combater a crise, que são um conjunto de medidas econômicas e sociais que basicamente diz que o Estado deve intervir na economia. Algumas das principais medidas do New Deal foi a construção de obras públicas, o controle da emissão de moeda junto com a desvalorização do dólar, a criação da Previdência Social e a jornada de 8 horas diárias de trabalho. Essa jornada de 8 horas diárias de trabalho obrigava as empresas a contratar mais funcionários para arcar com as demandas de produção que elas tinham que produzir. Mas a crise foi acabar no começo da Segunda Guerra Mundial devido ao alistamento militar, e com isso deu uma freada por conta das contratações e com isso o desemprego diminuiu. Essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Cavalo.